Estamos em tempos difíceis e virão tempos mais difíceis ainda. Estamos em tempo de enfrentamento e eles virão mais fortes ainda. Quando Israel saiu do Egito, com Moisés como seu guia, à frente, era uma multidão de 2 milhões e pouco de pessoas. Era um acampamento enorme. Eles tinham as trombetas para tocar para ir adiante, as trombetas para tocar para parar. Mas eles não tinham muito mais orientação em algumas coisas mais específicas. Eles saíram do Egito debaixo de forte ação, poderosa ação, manifestação contundente do poder de Deus. Sinais fortíssimos. E eles chegam a um certo lugar, eles saíram com todos os despojos, saíram com um montão de coisas, carregando um montão de coisas que eles puderam levar. E pararam num certo lugar, e nesse lugar que eles pararam, de repente, o faraó, Egito, mundo, faraó, o dominador deste mundo, se levanta com todo o seu exército aparelhado, com toda um exército com lanças, com tudo, com bigas, e vem atrás do povo de Israel. E eles estão diante do mar. Estão diante de uma situação horrível. Uma situação difícil de escapar. Atrás está vindo um exército bem aparelhado e à frente deles tem um mar. E eles não têm barcos. Os primeiros a verem, o acampamento era enorme. Os primeiros a verem foram os últimos. E entraram em como? Entraram em pânico. Se assustaram. Vinha aquela poeirama levantando, aquele exército vindo com todo o ódio intenso. E o inimigo assim, ele encena algo terrível. Você olha assim, uau, que terrível isso que está vindo. Ele faz uma cena terrível para nos apavorar. E eles entraram em pânico e a notícia chega até a frente. Levou um tempo para chegar. Não foi com uma trombeta só. Deu uma trombeta lá dizendo que havia algum perigo. Mas tinha que chegar dizendo que perigo era esse. Quando chega até Moisés, o povo está correndo de um lado para outro, e junta o Jacozinho e pega o Davizinho e põe aqui no ombro e vamos correr para dentro do mar, mas como vamos para o mar? E nesse momento que há um pânico, nesse momento que há uma ação do inimigo violenta contra o povo de Deus, eles começam a murmurar contra o seu líder. Começam a reclamar. O que nos trouxe aqui? Olha onde é que você nos colocou. E começa a sentir até falta de coisas de lá. O povo viu os feitos. O povo viu 10 manifestações de Deus fortíssimas. Tem alguma coisa passando aqui atrás de mim. Tem? A luz. O povo viu algo fortíssimo. Uma manifestação de Deus, poder de Deus, ação de Deus. Deus quebrou aquele homem, o faraó, quebrou o seu reino. Tirou o seu povo com mão forte. Mas na primeira situação de perigo, entraram em pânico. Quem não entrou em pânico? Quem não entrou em pânico? Quem? Me ajudem. Moisés. Porque Moisés não conhecia só os feitos de Deus. Moisés conhecia a vontade de Deus, o caminho de Deus, a palavra de Deus.
E Moisés se posiciona com tranquilidade, olhando, e ele sabia o propósito de Deus. Ele sabia que Deus não tirou eles de lá do Egito para deixar ali na frente daquele mar. Havia uma terra prometida, havia um lugar prometido por Deus. Ele sabia que Deus iria levá-los para lá. Ele nesse momento não tem respostas. Há uma multidão apavorada, um monte de gente correndo, sei eu, como estava a situação. Há um acampamento enorme. E Moisés tem que dizer algo, e Moisés diz algo. Moisés diz, não temais. Não tinha uma trombeta para dizer isto. Ele teve que dizer em cima de algum lugar para que alguns ouvissem. E esses alguns tinham que replicar o que ele disse. Provavelmente chegou lá no fim assim, não tem mais. Aí um olhou para o outro, não tem mais o quê? Acabou, o que houve? Não tem mais. Não, não é não tem mais, é não ter mais. Se nós não replicarmos com perfeição a palavra que o Senhor quer nos dar e tem nos dado, nós vamos ter um monte de gente apavorada no primeiro ação, no primeiro perigo, na primeira manifestação de confrontação do inimigo. Só os feitos não são o suficiente para nos manterem firmes. Para nos mantermos firmes, nós temos que conhecer a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Perguntaram para ele, e aí não tem mais, mas e o que vai acontecer? O que vai fazer para nos tirar dessa? Ele disse, não sei. Moisés não sabia o que fazer, mas ele sabia de uma coisa. Deus fará. Deus fará algo. Deus fará algo. Ele diz, coloca aí o cajado no mar. E Deus abre o mar, bom, vocês sabem a história. Mas o diabo é campeão em fazer encenações fortes. Feito tem prazo de validade. Todo sinal e prodígio tem um sinal de validade, são 40 dias. Depois de 40 dias precisa de outro. Ele perde a validade. 40 dias que Moisés subiu no monte, o povo fez um bezerro e começou a adorar. Que o Senhor manifeste seu poder sobre nós. Que os feitos de Deus sejam grandes em nós e através de nós. E que a sua palavra seja aquilo que nos conduza todos os dias da nossa vida. Amém? Boa tarde, queridos. Estar aqui não é fácil, não. Vocês podem até pensar que é, mas não é. Ocupar esse espaço aqui é difícil. Eu estou aqui porque eu creio na graça de Deus. Eu creio que Deus usou uma mula para falar com Balaão. Eu creio que Deus pode usar a mim. Assim tem sido minha vida todos esses anos que eu tenho servido o Senhor. Se tem uma certeza que eu tenho, é que eu não sou capaz. Que eu não posso. E eu procuro me aferrar na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Procuro agarrar nisso para eu não retroceder. E eu não voltar atrás em nenhum dos desafios que o Senhor propõe. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui ocupando um lugar que eu tenho certeza que aqui tem muitos que poderiam fazer melhor. Poderiam estar aqui no meu lugar, comunicando com mais graça, com mais conhecimento. Mas eu não pedi para vir aqui. E eu creio que Deus me colocou aqui. Que Deus me dê graça. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Para que a gente seja livre de nós mesmos. E nós consigamos receber do Senhor
aquilo que o Senhor tem para nós. Possamos ouvir o Senhor. Amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu comecei a compartilhar essa palavra lá na igreja onde eu estou, nos Estados Unidos, na região de Boston. Essa palavra tem crescido e compartilhando com os irmãos, eles acharam que seria interessante compartilhar aqui hoje com vocês. Eu estava pensando sobre as últimas palavras de Jesus. E meditando nas palavras de Jesus depois que ele ressuscitou. É como se Jesus tivesse vivido aqui 3 anos, depois ele morreu, ressuscitou, e aí esteve com os discípulos e falou ali, talvez as coisas mais importantes, talvez um resumo daquilo que eles não poderiam esquecer, daquilo que ele precisava que eles compreendessem bem. Então com esse pensamento na mente, eu peguei 3 textos e fiz desses 3 textos uma conversa só. São 3 textos que estão em Mateus 28, 16 a 20, Marcos 16, 14 a 20 e Atos 1, de 4 a 8. Poderia projetar aí? Ixi, não dá para ler. Por causa da falta de energia, eu passei tudo que eu tinha para o caderno e agora eu vou usar meu caderno mesmo. Eu vou à moda antiga. Então cada cor corresponde ao versículo. O vermelho é Mateus 28, o verde é Marcos e o Atos é azul. E nós poderíamos então ler esses textos como uma palavra só de Jesus. Pensemos assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está faltando um pedaço. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam.
Eu gostaria de pensar 7 pontos dentro destes textos. O primeiro ponto é que Jesus censurou a fé deles. É a fé, é o crer. Eles não creram que Jesus havia ressuscitado. Isso é um ponto muito importante na nossa fé. A ressurreição de Jesus. Crer que Jesus ressuscitou. Essa é a diferença da nossa fé, a diferença do cristianismo. Se quiserem acender a luz, pode. Aí vocês não dormem. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, de 13 a 19, diz assim: E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Irmãos, o que é a morte? Em Gênesis, no capítulo 3, Deus disse que se o homem comesse daquela fruta, ele morreria. O homem morreu? Morreu? Morreu. Morreu ou não morreu? O homem morreu. O que é a morte? Morte é mais ou menos como as trevas. O que é as trevas? As trevas é a ausência da luz. Se apagar as luzes, vai ficar escuro. A morte é a ausência da vida. O homem foi separado de Deus. Romanos, no capítulo 5, 12, nós temos um escrito de Paulo que fala sobre a entrada da morte, o início. Está falando exatamente de Gênesis. Ele diz assim, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte dizem que a morte é a única coisa certa que nós temos nessa vida. A morte, tem muita gente escravo da morte. A morte aterroriza, estão todos apavorados com a morte. Quando a gente adoece, ou quando a gente sabe que alguém adoece, o que a gente faz? A gente corre atrás de um médico, a gente corre atrás de curar. Quando a doença se agrava, e é um câncer, nós saímos atrás de resolver o problema, porque isso vai terminar onde? Vai terminar na morte. E nós corremos da morte, nós não queremos chegar na morte, apavora todo mundo. Há um texto em Hebreus, no capítulo 2, 14, que diz assim, vou ler para vocês. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por causa do pavor da morte, as pessoas estavam sujeitas à escravidão por toda a vida. E Jesus veio para nos livrar desse pavor da morte, desse medo da morte, que nos escraviza, para que nós possamos ser livres da morte. 1 Coríntios 15. Vamos ler bastante a Bíblia, viu? Vocês ficam prontos aí.
1 Coríntios 15, 20 diz assim, 20 a 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo foi as primícias dos que dormem. O primeiro a ressuscitar. E aqui não fala as primícias dos que morreram, fala as primícias dos que dormem. Oh, muitas graças. Por que diz assim? Porque nós não morremos, nós dormimos. Para nós apenas dormimos. Amém? O que aconteceu foi assim. Deus, quando criou o homem em sua imagem e semelhança. O homem foi extraído de Deus, da natureza divina. O homem foi feito espírito, imagem e semelhança de Deus. E quando Deus criou as coisas, as plantas, ele criou da terra. Até o corpo do homem foi criado da terra. Por isso que nós dependemos da terra. Se nós não comermos o que vem da terra, a gente morre, esse corpo morre, porque esse corpo não tem vida em si mesmo. A nossa vida está na terra, naqueles nutrientes, aquelas coisas que a gente vai ter que precisar comer para sobreviver. E as plantas, eu vou usar um exemplo, imaginando que isso aqui seja uma árvore. Então nós temos uma árvore plantada aqui. E a vida dessa árvore não está nela. A vida dela está no solo. Ela precisa estar recebendo do que tem aqui para ela sobreviver. Se você pega essa árvore e separa ela do solo, o que acontece? Ela vai morrer. É fácil profetizar que essa árvore vai morrer, não é? Porque você vai separar ela da vida. Ela vai começar a murchar, murchar, murchar e vai morrer. Isso aconteceu com o homem. O homem precisava estar em contato com a vida. A vida do homem está em Deus. Deus é a verdadeira vida, é a fonte da vida. Então, quando o homem pecou, o homem foi separado de Deus. O homem perdeu o contato com Deus. E aí o homem entrou num processo de morrer. A gente está murchando, né? Eu estou murchando. Não tenho muito tempo, não. Estou igual aquela árvore que foi separada, vou morrendo no meu corpo. E como que nós fazemos para salvar essa árvore? Se nós encontramos uma árvore aqui no piso, o que nós temos que fazer para tentar salvar essa árvore? Nós temos que pegar ela depressa e plantar. Não é assim? Foi isso que Jesus fez conosco. Jesus veio, pegou o homem e conectou o homem de novo com Deus. Através de Jesus, nós fomos enxertados em Deus. Nós somos colocados em Deus. Nós somos conectados com a vida, nós nos unimos com a vida. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E em nós foi enxertado a vida. Recebemos vida. Nós agora temos vida em Cristo. Nosso espírito foi vivificado em Cristo. Amém? Jesus é a vida. Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e Ele nos resgatou e nos incluiu nele, e nós passamos aí a receber vida
a verdadeira vida, e agora temos vida em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? É muito importante nós entendermos que Ele é a vida e que Ele ressuscitou. Quando nós pensamos assim, que Ele é a vida, que Ele não perdeu a vida, e quando Jesus veio, Ele veio em carne, mas Ele nasceu de Maria somente, Ele não nasceu de José, e Ele não veio no pecado, Ele não veio separado, não veio sem comunhão com Deus, Ele era um com Deus, Ele seguiu sendo um com Deus, a morte não poderia detê-lo, a morte não poderia segurá-lo ali. E por isso Ele ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia. Essa é a nossa garantia. Amém? É muito importante entender que Jesus está vivo, que Jesus está aqui, que Ele não conheceu a morte, porque Ele é a vida. Amém? Ele conheceu como homem, mas não Ele, o Jesus que existe antes de todas as coisas. Existe um testemunho dos discípulos, quando nós lemos o Novo Testamento, que eles falavam da ressurreição. Havia questionamentos sobre a ressurreição. E os discípulos testemunhavam com toda a ousadia, porque Jesus, embora morreu e as pessoas pensaram que ele foi derrotado, ele apareceu vivo para os seus discípulos. Quando Jesus censurou a fé dos discípulos, a gente bota essa culpa só em Tomé, né? E Tomé foi o que não creu, mas aqui nesse texto a gente vê que tinha mais gente com Tomé. O Tomé não estava sozinho nessa. Alguns não creram. Teve os que creram, adoraram logo, porque ele ressuscitou, ele é o Messias, ele é Deus, ele está vivo, ele venceu a morte. Mas teve uns que duvidaram. E Jesus censurou eles. Mas depois, eles reconheceram que aquele era Jesus, que havia ressuscitado dentre os mortos. E eles saíram a testemunhar. E eles começaram a testemunhar. E todos eles morreram por causa desse testemunho. E havia algo muito forte na vida deles, que quando as pessoas duvidavam dos seus testemunhos, eles diziam assim: eu estava lá, eu vi. Tomé poderia dizer assim: eu toquei nele. Os dois discípulos de Emaús poderiam dizer: eu andei com ele, ele falava, o nosso coração ardia, eu vi. As mulheres todas podiam dizer: eu vi, eu estava lá. E eles teriam talvez inúmeras cenas, inúmeros momentos onde eles estiveram com Jesus ressuscitado, e eles poderiam testemunhar dizendo: eu estava lá. E nós? Como fazemos? Onde está a força do nosso testemunho? Ninguém aqui estava lá. Já se passaram 2000 anos. Eu posso dizer do meu testemunho. Com aproximadamente 18 anos eu fui para um retiro. Retiro de jovens da Igreja Batista. Eu tinha nesse bolso maconha. Em casa eu tinha umas 50 gramas de maconha. Eu não procurava Deus, eu estava tranquilo, feliz da vida, querendo aproveitar o Rio de Janeiro e toda aquela vida. Fui nesse retiro, porque uma menina me convidou para ir no retiro, e eu fui. Não tinha interesse nela, mas eu fui por amizade. Estava tranquilo. Lá eu corria das coisas, tentava fugir para fumar minha droga. E eles o tempo todo estavam comigo e não me deixavam sozinhos. Eles sabiam. Eu era o diferente lá, estava todo mundo orando por mim. E um dia, numa manhã, havia um programa chamado A Sós com Deus, onde você pegava uma Bíblia, ia para um canto ler e orar pela manhã. E eu não tinha Bíblia. E essa menina me emprestou a Bíblia dela.
Eu nunca tinha lido Bíblia, minha família é católica. Nós não praticávamos nada mais nessa idade, só quando eu era criança. E eu não sabia o que fazer com aquela Bíblia, sentado naquele canto de uma escola em Friburgo, no Rio de Janeiro. Eu peguei a Bíblia e falei, vou abrir aqui e ler. Abri em Romanos, no capítulo 8, lá para o verso 30. Quando eu estava lendo o texto que fala assim, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele momento, no meio daquela leitura, eu não sei onde ela terminou mais, mas no meio daquela leitura eu fui envolvido. Deus, a minha vida toda passou em frente a mim. Eu senti o homem pior desse mundo condenado. Eu senti que o chão ia abrir, eu ia cair nas chamas direto. E uma convicção de pecado me tomou. E eu me ajoelhei e comecei a pedir a Deus que tivesse misericórdia de mim. Que não me condenasse, que por favor me perdoasse, me desse um tempo que eu ia mudar de vida, eu ia largar tudo. E eu comecei a negociar com Deus no desespero, eu fazia qualquer negócio. Naquela hora. Eu assinava qualquer coisa naquela hora. Em prantos, em desespero, queridos. E de repente, eu senti um alívio. Eu senti que Deus tinha me escutado. Eu me levantei, fui nos líderes do retiro lá, e falei, eu quero entregar minha vida para Cristo. Como é que eu faço? Foi uma festa. Irmãos, o que eu posso dizer desse dia e de vários outros dias, nos meus 30 e poucos anos, que eu sigo o Senhor, não é eu estava lá, mas eu posso dizer assim, Ele estava lá. Ele estava lá. Eu tive um encontro com Jesus ressuscitado. Ele foi lá. Eu não estava lá 2000 anos atrás, mas Ele estava lá, naquele dia que eu entreguei minha vida. Foi Ele que falou comigo, foi Ele que me confrontou. Eu pude experimentar o Jesus ressuscitado, o Jesus que está vivo. E de lá para cá, são várias situações em que eu posso, de toda a força do meu coração, dizer, Ele estava lá. Era Ele. Eu vi, eu senti, eu experimentei, eu escutei. Era Ele que estava lá. Jesus está vivo. Amém? Jesus está vivo, irmãos. É Ele que está aqui hoje. Jesus vive. Jesus ressuscitou. E essa é a diferença da nossa fé. Não seguimos leis, não seguimos regras, seguimos uma pessoa, Jesus, que está vivo e ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A segunda coisa que eu queria pensar é que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Esse que venceu e ressuscitou, Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E a passagem de Lucas 33, 35, que vocês conhecem muito bem, o Monte da Transfiguração, onde aparece Elias, Moisés e Jesus, eles querem fazer 3 tendas e Deus fala ali. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Jesus é a pessoa que nós temos que ouvir. Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Quando um rei, na época de Jesus, iria tomar posse, um novo governador viria para uma região para tomar posse, as coisas aconteciam de maneira diferente que acontece hoje.
O César, o imperador, fazia aquele decreto declarando que aquela pessoa seria o novo governador na região tal, escrevia aquele papel e ele tinha um anel que selava esse papel e esse selo era a segurança de que aquilo foi o César mesmo que escreveu, era real, era verdadeiro. Por isso que quando fala que nós temos o selo do Espírito, nós somos selados, não é esse selo de correio, é esse selo de originalidade, de autenticidade, de verdadeiro. É uma marca que nós temos. Assim, esse papel, essa publicação, esse decreto, teria o anel do imperador. E aí esse homem, junto com uma cavalaria, um soldado, sei lá, iam até a região para dar posse para esse rei. E ele chegava lá, uma comitiva com aquela coisa, e tinha que ler para tirar o governador que estava e colocar um novo governador. Então ele vinha em nome de César para estabelecer o seu governo. E todo mundo tinha isso na cabeça, era assim que funcionava. Então quando Jesus chega para dizendo que o reino do céu é chegado, que ele veio estabelecer o seu reino, a cabeça das pessoas é assim: você vem em nome de quem? O questionamento com Jesus, por exemplo, quando Jesus estava batizando, o próprio João Batista já começou o questionamento: com que autoridade você batiza? O questionamento era a autoridade. Porque o batismo já era uma coisa comum entre os judeus. Eles já praticavam o batismo. Mas com que autoridade você batiza? Em nome de quem você faz isso? E o questionamento era, ele fala como quem tem autoridade, com que autoridade você perdoa pecados? Com que autoridade faz essas coisas? E Jesus tinha que responder, falavam do seu reino. Então havia dois medos daquele povo, com medo do reino político e os judeus com medo do reino sobre eles do Messias. E Jesus então não tinha como trazer um escrito, ainda que tivesse toda a escritura que atestava dele, que falava dele, que anunciava a vinda dele. Eles não criam nisso, mas Jesus teria que mostrar para eles em nome de quem ele vinha. Então Jesus começa uma sucessão de feitos. Ele começa então aquela série de milagres. Ele começa a mostrar que ele tem autoridade, que ele tem poder sobre todas as coisas. Ele transforma a água em vinho, ele multiplica os pães, ele cura os aleijados, os cegos. Ele começa a mostrar que ele tem autoridade sobre todas as coisas. E começa a fazer o sobrenatural. E acalma o vento e as pessoas perguntam: quem é esse que até o vento obedece a ele? Quem é esse que perdoa pecados? Ninguém faz as coisas que ele faz se Deus não for com ele. Ele começa então a mostrar com a sua vida, em nome de quem? Ele não tinha uma carta de Deus, ele não tinha o selo, ele não vinha em nome de nenhum homem, de nenhum imperador, de nenhum César. Ele vinha em nome dos céus, em nome de Deus. Então ele começa a mostrar que ele tinha toda a autoridade, que ele tinha carta branca do Pai para fazer tudo o que ele queria. Até o ponto dele ressuscitar Lázaro. É quando ele mostra o poder maior. Depois da ressurreição de Lázaro, o povo se alvoroçou. Lázaro foi como assim a última gota. Quando o Lázaro saiu para fora depois de 4 dias, o povo endoidou. Falou assim: agora nós vamos ter que botar um fim nisso. Agora a gente tem que acabar com esse homem, porque ele já fez muitos sinais, milagres, já curou enfermo, já expulsou demônio, já fez de tudo, mas ele agora ressuscitou um morto.
de 4 dias. Então, o testemunho de Lázaro começou a se espalhar e o povo entrou em desespero, porque via que ele tinha toda a autoridade. Teve um episódio que ele perdoa pecados daquele aleijado, e as pessoas começam a questionar, só Deus pode perdoar pecados. Então ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. O que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer, levanta e anda. E aquele homem levanta e anda. E Jesus vai mostrando quem está por trás dele. Quem é aquele que deu a ele autoridade? Quem é aquele que enviou a ele? Então eles tramam contra Jesus, prendem Jesus e matam Jesus. E quando eles matam Jesus, eles pensam, agora acabou. Agora acabamos com ele. Ele ressuscitou outros, mas ele não ressuscitou a si mesmo. Né? Ele livrou outros, curou outros, e eles zombavam dele dizendo, livra você mesmo, sai daí você mesmo. Então, quando Jesus morre, eles dão aquilo por encerrado. E o interessante é que Jesus não foi lá depois mostrar-se para o povo dizendo, olha eu aqui, eu não falei? Ele não. Ele foi para os seus. Ele deixou assim. Ele deixou eles daquele jeito. Ele foi se mostrar para aqueles que creem. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Jesus não tinha que provar nada. Jesus ressuscitou e se mostrou para quem ele confiava, para quem ele queria. E assim ele faz até hoje, se revelando para os seus. Atos 2:36, quando Pedro está proclamando isso, ele faz uma proclamação no final, dizendo assim, esteja certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ali havia pessoas de todos os lugares. Nós poderemos resumir todas aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém naquele dia em 2 classes de pessoas. Em gentios e os judeus. Não é? Porque tinha os judeus e todo aquele que não é judeu é gentio. Então todas as outras nações, outras raças que estavam ali eram o judeu. E Pedro então proclama que ele foi feito Senhor e Cristo. Essa palavra de Pedro, ela confronta todos que estavam ali, tanto os judeus como os gentios. Porque o Senhor é a palavra Kyrios, que é o Senhor dos senhores. Então havia naquela época muitos senhores de escravos. Aqueles fazendeiros que tinham seus escravos, eles eram senhores de escravos. E haviam muitos homens ali que eram donos de escravos, que eram os senhores. Mas havia um que era o Senhor dos senhores. E ele proclama Jesus como não Senhor de escravos, mas como Senhor dos senhores. E esse só havia um. Então ele proclama Jesus como o Kyrios, o Senhor dos senhores. E Cristo é o Messias, que os judeus esperavam. Os judeus é o libertador. O Messias, ele teria a autoridade de Senhor. Ele não era só um homem de caráter religioso, porque para Israel não tinha diferença. Moisés era o líder espiritual e o governador. Moisés era um tipo de Messias, aquele que veio para libertar o povo, para guiar o povo, para conduzir o povo, para ter toda a autoridade sobre o povo. Quando ele proclama Senhor e Cristo,
ele está proclamando tanto para judeus como para gentios que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e fez dele Senhor e Cristo e deu a ele toda a autoridade sobre todos, sobre judeus e sobre gentios, sobre toda a terra. Amém? Jesus tem toda a autoridade. Assim como Jesus é a fonte de toda a vida, assim Jesus é a fonte de toda a autoridade. Nele está a vida e a vida vem dele para nós. E a autoridade é a mesma coisa. Ninguém tem autoridade em si mesmo. Assim como nós não temos vida em nós mesmos, nós dependemos de estar ligado com ele, nós dependemos dele, ele é a nossa vida, ele é a fonte da vida, ele também é a fonte da autoridade. Ninguém tem autoridade. Ninguém recebeu, só existe um que tem autoridade. No reino de Deus só existe uma pessoa que tem autoridade. Nós fomos chamados não para ter autoridade, fomos chamados para nos sujeitar, para submeter, para obedecer àquele que tem toda a autoridade. Se eu obedeço meu irmão, se eu me sujeito ao meu irmão, é porque aquele que tem toda a autoridade me mandou submeter ao meu irmão. Se a mulher se sujeita ao seu marido, é porque aquele que tem toda a autoridade mandou ela submeter o marido. E tudo que nós fazemos porque ele mandou. Não porque nós temos autoridade. Ninguém tem autoridade. Nós estamos todos abaixo de autoridade. Estamos todos para nos sujeitar. E se fazemos alguma coisa, fazemos porque ele mandou. Não porque nós temos autoridade. Se você tem que sujeitar algum líder, não é porque o líder tem autoridade. É porque o Senhor falou para você sujeitar. Porque somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é maior que ninguém. Existe um que tem autoridade. Existe um que tem toda a autoridade. E existe o resto que se sujeita àquele que tem toda a autoridade. Amém? A terceira coisa é a ordem. A ordem que Jesus nos deu. Jesus nos deu uma ordem. Amém? Nós lemos aqui a ordem, misturando os versículos ali, é ir de pregar o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos, não é assim? Então essa ordem está muito clara para todos, que todos nós temos que pregar, que proclamar o evangelho, isso é inquestionável, todos sabem disso, né? E todos sabem que nós temos que obedecer. Eu queria, nesse ponto, ressaltar o que falar, o que pregar, o que anunciar. Em outras palavras, eu poderia dizer, que evangelho pregar. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 3 e 4, Paulo fala uma coisa muito curiosa. Eu sei que vocês conhecem bem o 3, mas eu queria me alongar até o 4. Diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Andando um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, 2 páginas na minha, caímos em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Isso repete, eu vou ler só esse aqui, ele está repetindo aqui desde o 6. Vou só ler o 8 e o 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito,
se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Uma pergunta que eu me fiz um tempo atrás, depois de me deparar com esses dois textos, foi: aqui era Paulo escrevendo para as igrejas da Galáxia e para a igreja em Corinto. Oi? Perdoa meu português aí, queridos, é Galácia. Estão me corrigindo ali. Saiu no automático. Das igrejas da Galácia. Então, Paulo está vivo, pensa bem no contexto. Paulo está vivo, está cuidando daquela igreja, aquelas igrejas, e ele começa a perceber que aqueles irmãos estão recebendo um outro evangelho, que tem um outro evangelho já começando a entrar naquela igreja. Os irmãos não estão se dando conta que já estão distorcendo o evangelho de Cristo e anunciando entre eles outro evangelho. Irmãos, são 2000 anos atrás. A minha pergunta para nós hoje é: 2000 anos depois desse episódio, será que entrou outro evangelho? Ou será que a igreja ouviu esse conselho aqui firmemente e segurou, como o Vanginho falou hoje para nós aqui? Batalhou na fé, pelejou ali até que não entrasse nada. O que vocês acham? Entrou ou não entrou um outro evangelho no meio disso tudo, nesses 2000 anos de história? Entrou, a igreja já se transformou em várias coisas de lá para cá. Já teve reformas, e mudanças e mais mudanças, e remanescentes, e muda daqui, muda ali. E hoje a confusão religiosa que nós temos é fruto desses evangelhos distorcidos que foram apresentados. Há uma frase que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todo mundo traz uma heresia e a base dele é a Bíblia. São distorções. Então é importante que a gente entenda isso, que a gente perceba que é possível. Quando a gente fala, por exemplo, dos Mormons, é muito fácil, né? Se alguém conhece aqui os Mormons, esses dois de preto e branco, os dois jovens que andam de preto e branco por aí, com um crachá, batendo de porta em porta, Jesus Cristo, santos dos últimos dias, né? São os Mormons. E não sei se você conhece o livro dos Mormons. O livro dos Mormons vem escrito na capa dele, está escrito assim: um outro evangelho de Jesus Cristo. Esse está fácil demais. Esse não tem nem dúvida, está escrito na capa. Você só vai entrar nele se você quiser. Está escrito lá, outro evangelho de Jesus Cristo. Esse está muito fácil. Agora, tem aí evangelho segundo Allan Kardec, que é os espíritas, né? Aí hoje tem evangelho das ofertas, evangelho da prosperidade e vários outros evangelhos. Então nós precisamos cuidar, porque nós temos que anunciar um evangelho, que é o evangelho do reino de Deus. Lucas 4, 42 e 43. Deixa eu ir na minha Bíblia aqui. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. O evangelho do reino. Mateus 4, 23. Percorria Jesus a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo.
Mateus 24, 14, eu penso que vocês conhecem de cor, mas nós vamos lá ler ele. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós temos que anunciar o evangelho do reino de Deus. O anjo falou já sobre isso. Eu queria só dizer pouca coisa, só para diferenciar a nossa pregação. O evangelho do reino é o evangelho que põe Jesus como Senhor, estabelece o governo de Jesus na vida de uma pessoa. É a apresentação de Jesus como Senhor para alguém. Quando a pessoa recebe o evangelho do reino, ela não está simplesmente aceitando a Jesus, ela está aceitando a Jesus como seu Senhor. O evangelho que coloca Jesus no centro, que coloca a dependência de todo homem. Se o seu evangelho não faz isso, não é o evangelho do reino. Porque o nosso evangelho precisa ir na raiz do problema do homem. Porque Deus quer estabelecer o seu reino em nossas vidas, o seu governo em nossas vidas. E todos aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor, como aquele que tem toda a autoridade sobre nossas vidas. Amém? Amém. Quando se prega outro evangelho, se oferece coisas. As pessoas vêm para receber. Quando se prega o evangelho do reino, as pessoas vêm para dar a vida, para se entregar, para se gastar, para fazer. As pessoas não vêm buscando outra coisa, a sua bênção. Vem se entregar para obedecer ao Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Bom, o quarto ponto que eu queria pensar desse texto que nós lemos é que faz parte da ordem de Jesus batizar. Nos mandou pregar, fazer discípulos, né? Mandou batizar. Eu não quero trazer aqui um ensino sobre o que é o batismo. Eu creio que vocês sabem isso já memorizado. Eu queria falar duas coisas sobre o batismo. A primeira é que ele mandou que nós batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fui numa igreja em agosto e numa conversa com um irmão que ele estava batizando em nome de Jesus. E eu perguntei a ele por que ele estava fazendo aquilo. Ele disse: não, nós estudamos o livro de Atos, você não vê mais falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é só esse texto de Jesus. Eu pensei assim, só? Uma regra que nós precisamos ter em mente com a interpretação da Escritura é que quando você tem dois textos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mesmo, nós colocamos ele. Mateus 28 fala: ide fazer discípulos de todas as nações. Aí tem todo o texto que vocês já conhecem, que segue Mateus 28. E Marcos, tem Marcos 16, ali onde fala: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então eu pergunto, com qual dos dois eu tenho que ficar? Eu tenho que ficar com o Mateus 28 ou eu tenho que ficar com Marcos 16? Com qual? Os dois. Então, se Mateus fala aí de fazer discípulos de todas as nações,
eu tenho que lembrar que lá em Marcos fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. Então está embutido no ir de fazer discípulos de todas as nações, pregar, que está em Marcos 16. Eu tenho que juntar esses dois textos para ter o meu todo. E eu fiz essa mesma pergunta para ele. E ele teve a mesma resposta que vocês, ele disse, os dois. Eu falei, então o que eu faço com Mateus 28? Que Jesus fala, é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu posso ter mais 200 textos na Bíblia que fala só em nome de Jesus. Mas eu tenho um texto claro de Jesus onde fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vou juntar com os textos todos de Atos que tem, vou juntar com esse de Mateus e vai ficar o quê? Em nome do Pai, do Filho, de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Outra coisa é quem era batizado. Quem deve ser batizado? Quem está apto para ser batizado? Por que nós não reconhecemos o batismo católico de bebê? Eu vou dizer, para adiantar, o que eu penso. Porque falta 2 ingredientes. Em 2 ingredientes que não existem. O primeiro ingrediente é a fé. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. O Felipe falou para o eunuco, quando ele disse, eis aqui água, impede que eu seja batizado, ele disse, se creres. Paulo falou para o carcereiro, crê e será salvo tu e tua casa. E uma criança, um bebê, não tem esse ingrediente. E o outro ingrediente é o arrependimento, que em Atos 2:37, quando eles perguntam, após a proclamação de Pedro, o que devem fazer, Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Então, aqueles que ouvem a palavra, Mário tem um videozinho que ele fez, não sei se ele já publicou isso, onde ele vai caminhando em todos os capítulos do livro de Atos, dizendo, aqueles que receberam a palavra foram batizados. Por exemplo, nos primeiros 3.000 diz isso. Os que receberam a palavra de coração foram batizados, quase 3.000. Todos receberam a palavra. Eles receberam que palavra? Receberam a palavra do reino, a proclamação do evangelho do reino. Eles creram, se arrependeram e foram batizados. É muito importante buscarmos esse ingrediente nas pessoas que querem ser batizadas, ou antes de batizar. Por isso nós não cremos no batismo católico de criança, porque ela não está consciente dessas coisas, ela não existe esse ingrediente naquele momento ali. E aí nós achamos que temos que batizar verdadeiramente a pessoa. Depois que ela recebe a palavra, crê, se arrepende, está apta a ser batizada. Eu estive numa outra cidade, não é aqui, nem lá nos Estados Unidos, e era um retiro, e uma moça jovem ficou endemoniada. E nós começamos ali a expulsar o demônio dessa pessoa. E deu muito trabalho, foi uma luta de mais ou menos 1 hora, talvez até mais. Mas no meio desse período, o demônio deu uma trégua, ele deu uma acalmada. Ela ficou, sentamos ela na cadeira,
ela ficou meio zonza assim, tal, deu para falar um pouquinho para ela. Veio alguém no meu ouvido e falou assim: vamos levar para a piscina e batizar, que o resto sai lá. Eu estou falando sério. Eu até assustei, confesso. Falei, como assim? Eu não tenho essa fé. Eu não creio assim. E aí seguimos na luta e havia coisas ocultas na vida dessa moça e foi uma caminhada com ela ali e até que o demônio saiu plenamente, ela conseguiu fazer as confissões que ela precisava fazer, as liberações, escutou a palavra, confrontamos ela de novo e ela aceitou e ela foi batizada e eu fiquei mais uma semana lá ainda e pude ver essa moça no meio da igreja sendo transformada. Eu estou dizendo isso porque foi uma experiência que eu tive agora em agosto e foi uma experiência estranha à minha fé. Eu não creio que o batismo é para isso. Isso é um recurso para expulsar demônios, né? Se o demônio se manifesta, expulsamos, seja onde for, né? Na água, na rua, na cama, onde for, mas no meio de expulsar o demônio e batizar para acabar, nós não cremos nisso. Amém, irmãos? O quinto ponto é fazer discípulos. Jesus mandou fazer discípulos. Pregar, batizar, né? E fazer discípulos, que é ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Uma coisa que ficou muito claro para mim desde o começo, quando eu comecei a entender o Evangelho do Reino e tudo isso que vivemos hoje de fazer discípulos, foi saber o que a gente quer, né? Eu me lembro bem que a pessoa que compartilhou essa parte comigo, ele usou a ilustração assim: se a sua mãe te manda na feira para comprar meia dúzia de laranjas e você não sabe o que é uma laranja, você corre o risco de trazer algo totalmente diferente, trazer até melancia. Alguém pode falar, isso aqui é laranja, pode levar, e você leva, porque você não sabe o que é. Então é muito importante saber o que queremos. E quando Jesus mandou fazer discípulos, Jesus tinha algo em mente. Não mandou simplesmente vai, prega aí, traz gente, enche aí a gente. Ele tinha algo em mente. Desde o princípio, o Pai quis ter filhos. Quando o homem foi criado, é porque o Pai queria ter filhos. E nós conhecemos muito bem, Evangevaldo já abordou esse ponto aqui, que é o nosso alvo, que é o nosso propósito, que é ser semelhante a Jesus. Fazer discípulos é você anunciar esse evangelho para que você mate o velho homem, é esperar o milagre da conversão, o sobrenatural da conversão, do novo nascimento, para que alguém nasça no Espírito, para que tenha o Espírito vivificado e comece uma caminhada de aperfeiçoamento à imagem de Jesus. Então, fazer discípulos é cooperar com Deus na formação de alguém, cooperar com o Espírito Santo para formar alguém à imagem de Jesus. É um serviço de amor que nós fazemos. Discipulador não é alguém que tem autoridade, não é alguém para mandar, alguém para dominar, alguém para controlar. Discipulador é alguém para servir, alguém que vai dar suporte, alguém que vai ajudar essa pessoa na caminhada,
Alguém que vai dizer, como o Evangelvaldo ilustrou hoje, né? Hoje, do boi com as cangas com os bois, aonde um boi vai dizer, ei, calma aí, vem comigo, caminha por aqui, não faz assim, faz assim. Fazer discípulos é pregar este evangelho, trazer o ensino, a palavra do reino, aplicar essa palavra na vida de alguém, com amor, com discernimento, humildade, para que essa pessoa possa crescer à imagem de Jesus. O que nós queremos é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E fazer discípulos é formar a vida de Cristo em outros, cooperar com o Espírito Santo para que os outros se pareçam com Cristo. E eu faço isso sendo exemplo, eu faço isso ensinando, aplicando, orando, servindo, muito serviço, para que a pessoa possa crescer e prosseguir no serviço, em direção ao alvo de ser semelhante a Jesus. Amém? É um serviço de amor, viu? Há pouco tempo Deus falou comigo naquela passagem de Pedro, onde ele pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro o amava. E a gente tem várias interpretações e ouvi várias palavras sobre esse texto, mas Deus falou comigo de uma outra forma e mostrando uma qualificação. É como se Jesus estivesse esperando de Pedro uma qualificação. Se Pedro o amava. Porque muitas vezes desistimos de pessoas, porque nós focamos nas pessoas, no discípulo que estamos cuidando. Muitas vezes nós criamos muitas situações porque perdemos de vista a quem estamos servindo, a quem estamos amando em primeiro lugar. Muitas vezes desistimos de seguir amando determinada pessoa com o nosso serviço, com a nossa cooperação, porque perdemos de vista que nós estamos amando a Jesus, que nós fomos amados primeiro, que nós erramos, que nós negamos Jesus muito mais de 3 vezes e que a gente precisa usar de misericórdia, precisamos usar de paciência, de longanimidade, para que possamos fazer discípulos, que não é uma coisa automática, não é uma coisa muito simples, sem sacrifício. E entender que nós estamos servindo a Jesus é muito importante. O nosso amor é a Jesus. Temos que ter plena certeza. Temos que responder essa pergunta pelo menos 3 vezes. Temos que fazer essa pergunta para nós. Amamos Jesus? Amamos Jesus? Amamos Jesus? Sabemos que somos falhos, mas precisamos ter esse amor para poder cuidar de vidas que Jesus comprou com o preço do seu sangue. E fazer discípulos, cuidar de vidas, não é coisa só para pastor, né? Eu creio que todos vocês aqui, de uma certa medida, estão pastoreando gente, estão cuidando, suprindo, guiando, aconselhando, protegendo, que é o serviço do pastor. Então, cada discipulador está envolvido nesse serviço de amor. E ele precisa ter muita certeza que ele está servindo a Jesus, que ele ama Jesus e que ele vai andar mais milhas, que ele vai fazer mais sacrifícios, porque ele não está diante de uma pessoa simplesmente, mas está diante de alguém que Jesus comprou com o preço, né? Ele está servindo ao Senhor em primeiro lugar. Amém? Outro ponto, eu quero aqui suprimir os 2 últimos pontos, que é receber o poder para manifestar sinais. Fala de receber o Espírito Santo e fala de manifestar sinais. Os discípulos foram e Deus foi confirmando a obra, manifestando sinais. A nossa conversão
é um milagre. A nossa conversão é uma experiência sobrenatural. Por si só, ela é o maior milagre. Ninguém converte sem um milagre. Conversão não é uma conclusão lógica, uma decisão simplesmente que eu faço por ter feito cálculos e chegar à conclusão que esse é o melhor caminho. A pessoa precisa nascer de novo, a pessoa precisa nascer do Espírito. O Espírito Santo precisa entrar nisso e produzir uma nova criatura. Ninguém pode produzir isso, nenhum pastor pode produzir isso, você não pode comprar isso em lugar nenhum, você não pode encontrar isso em nenhuma parte. É algo de total dependência do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode gerar uma nova pessoa, uma nova criatura. Só o Espírito Santo pode nos fazer nascer de novo. E o Espírito Santo tem um papel na nossa vida em duas direções. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos transformados, nos tornamos uma nova criatura, e o Espírito Santo então começa a trabalhar em nós, produzir em nós uma transformação. Vai gerar aí em nós o fruto do Espírito, e vai começar uma transformação que ele faz na minha vida. E isso é uma experiência que todos precisam ter, porque é isso que aponta para o propósito de Deus, isso que aponta para fazer uma pessoa ir se tornando semelhante a Jesus. Assim como nós pregamos e só o Espírito Santo converte uma pessoa, convence, do pecado, da justiça e do juízo, assim os discipuladores e todos na igreja começam a edificar, mas só o Espírito Santo que dá o crescimento, só o Espírito Santo que transforma. Ninguém transforma ninguém se o Espírito Santo não trabalhar. Então essa experiência é uma experiência sobrenatural por si só. É Ele que me convence dos meus erros, Ele que me convence das minhas teimosias, Ele que me convence a largar coisas, renunciar coisas, a colocar coisas na minha vida, a tomar prejuízos. Ele que me convence a andar segundo Jesus. Então ele começa a transformar isso. É uma obra de parceria. Muitas vezes a gente pensa que a gente que vai pregar e a pessoa vai se converter. Muitas vezes você prega, alguém não se converte, você fica meio assim, achando que não fez a coisa bem feita. E muitas vezes a gente esquece e pensa que somos nós que temos que fazer a coisa. É quase que automático muitas vezes. E acontece o mesmo quando a gente está edificando vidas, formando vidas. Porque é o Espírito Santo que faz as coisas na nossa vida. Mas Jesus fala que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos suas testemunhas. E aí já não está falando de algo somente em nós, mas já está falando de uma obra através de nós. Paulo fala em Coríntios que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então o Espírito Santo ele atua nessas duas direções, ele atua em nós e atua através de nós. E aí, irmãos, nós não precisamos escolher qual, nós precisamos de tudo. Tudo é importante. É muito importante deixar o Espírito Santo, dar lugar para o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Abrir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo sonde, nos conheça, nos mostre. Deixar o Espírito Santo formar. Dar passos de fé de que o Espírito Santo vai nos capacitar. Quando temos que renunciar, às vezes temos dificuldade porque pensamos com as nossas próprias forças e não contamos que existe o sobrenatural a meu favor, me aperfeiçoando. E aí eu tomo decisões de renunciar, eu tomo decisões de me humilhar,
eu tomo decisões de me submeter e o Espírito Santo entra a meu favor. Muitas vezes eu penso que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta de superar determinada situação, determinada dificuldade, mas o Espírito Santo me dá força quando eu dou passo de fé, quando eu creio, quando eu confio nele. Eu sei que eu não posso, mas ele em mim pode. E o Espírito Santo vai me transformando. E a mesma coisa, quando nós pregamos para alguém, nós cremos que o Espírito Santo vai fazer. Quem aqui prega confiando no seu próprio conhecimento, confiando na sua própria maneira de falar, na sua própria sabedoria, na sua persuasão? Quem aqui prega com isso? Nós pregamos e a gente sabe que precisa acontecer um sobrenatural para aquela pessoa que está me ouvindo entender. Porque ninguém pode entender, ninguém pode confessar Jesus como Senhor se não for pelo Espírito, amém? Assim são as outras coisas. Quando eu me aproximo de um demônio, eu estava contando aqui, quando eu aproximo de um demônio, crendo o quê? Que eu posso? Eu não posso fazer isso. Não tem como. Eu me lembro que eu estava no Níger e de repente uma pessoa ficou endemoniada. Um jovem forte, muito forte. E ele começou então a bater um portão com toda a força. Tinha um portão desses grandes assim, e ele batia com toda a força. E eu olho assim, 90% novo na fé. Pensei assim, quem que vai ter que ir lá, né? Quem vai ter que encarar aquele brutamonte ali, endemoniado? Eu acho que eu preferia encarar ele sem estar endemoniado do que estar endemoniado. Parecia que ele tinha o triplo da força já. Vamos ter que ir lá. Aí, Senhor, vamos lá, né? E a gente vai, e a gente fala. Eu falei em nome de Jesus. E a gente controla ele até que ele expulsa. Mas se o sobrenatural não entrar em ação, se Deus não fizer algo, o que a gente pode fazer numa situação dessa? Quando alguém está enfermo e nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, como que nós nos aproximamos de uma pessoa enferma? Da mesma forma. Nossa vida é uma vida sobrenatural, ela é permeada de sobrenatural. Nós precisamos trazer isso mais para o nosso dia a dia. Precisamos desenvolver essa fé, essa expectativa, porque às vezes nos acomodamos somente no trabalho que o Espírito Santo está fazendo em nós. E os dois são importantes. Deus quer me formar, Deus quer aperfeiçoar minha vida, quer formar Cristo em mim, Deus quer manifestar o fruto do Espírito na minha vida, mas Deus também quer usar os dons na minha vida. Deus quer me dar palavra de conhecimento, de sabedoria, Deus quer me dar línguas, interpretações de línguas, profecia, curar, sinais. Está na palavra. Como a gente falou aqui agora, eu não tenho que pegar um e deixar o outro. Eu tenho que juntar os dois. E nós precisamos colocar isso mais na nossa vida. Eu tenho um testemunho assim. Eu tinha esse anseio na minha vida, já tem um tempo, de manifestar mais. Isso não é uma marca do meu ministério. Eu vejo, por exemplo, na vida do Mário, isso maior abundância do que na minha. Essa parte de fazer sinais, de estar ali com fé, falar, tocar, e Deus operar um sobrenatural diante dos meus olhos. Faz 1 ano e meio, não sei, Mário, 2 anos, nós estávamos na Flórida, na casa de uns irmãos, e estava ali o Mário, a Sinara, eu, a Meire, minha esposa, e essa família que nós estávamos lá. E alguém passou uma mensagem para a Sinara pedindo oração, e nós na mesa ali, tínhamos acabado de comer, e começamos a orar. Quando começamos a orar, minha esposa se encheu de fé e pediu ao Mário que orasse por ela.
Ela falou, Mário, eu tenho uma perna maior que a outra. Eu fui no quiroprata, minha perna é assim. E ela foi, gastamos lá com o quiroprata, deram aquele jeito, o negócio voltou. Aí o Mário falou, põe sua perna aqui. Ela espichou a perna assim, o Mário segurou a perna, começamos a orar e a gente viu a perna dela crescer diante de nós. Cresceu a perna dela, a minha esposa. E ela hoje não tem mais a perna maior que a outra. Imagina. Então eu não tenho essa marca, mas eu creio nisso. E eu buscava essas coisas. Eu me lembro que eu buscava, queria ver isso na vida da igreja lá, e eu não conseguia. Me faltava a intrepidez, me faltava a fé, me faltava começar a arriscar, passar umas vergonhas. Até que um dia nós estávamos com uma igreja americana, fazendo um contato, possibilidade de estar com eles, ele querendo fazer as coisas como a gente faz, e ele nos convidou para um retiro, e eu fui no retiro. Quando eu chego no retiro, irmãos, era um encontro com Deus do G12. Eu não sabia, eu pensei que eu estava indo lá, para estar com o pastor lá e tudo, ele armou essa para mim, eu caí no encontro com Deus do G12. Daquele cheio de regra, que você não pode abrir a boca, que você tem que ficar... Meu Deus, eu quase fugi, não fugi porque eu não sabia onde eu estava. Era em Wisconsin, 24 horas de distância de nós, e eles fizeram aqui, levaram todo mundo, e pegaram o celular da turma, eu estava lá, mas, pegou uma hora, começou uns ensinos, que eu estava levantando os cabelos. Aí eu falei, eu vou relaxar e vou ter um encontro com Deus aqui. A proposta é essa. Deus está aqui, vamos encontrar com Deus. E comecei a esquecer o que estava falando, fiquei caladinho e vamos falar com Deus. E fiquei falando com Deus. Foi interessante, por quê? Porque a gente pôde ver ali alguns ingredientes que podiam nos ajudar naquilo que nós estávamos buscando já há algum tempo. Então, o que aconteceu? Levamos essa experiência para cá. Marcos e Mário quase endoidaram, pensando que eu tinha entrado para o G12. Aí o Marcos pegou um avião aqui com o Benito, foi lá nos Estados Unidos para saber o que tinha acontecido. A turma espalhou aí que eu estava fazendo encontro com Deus do G12. Mas o que aconteceu? Nós criamos o que a gente depois chamou de retiro de novos. A gente pegou alguns ingredientes que tinha ali e começamos a fazer retiros com os novos, aplicando aquilo. E o resultado foi tremendo, porque começamos a ver muitas experiências sobrenaturais acontecendo naqueles 3 dias, naquele ambiente. Muitas experiências. E depois de mais de 10 anos fazendo retiro de novos, eu comecei a ficar frustrado, comecei com meus companheiros, eles também estavam assim, até quando nós vamos andar com essa muleta? Até quando que nós vamos ficar fazendo retiro? A gente precisa pegar isso que acontece dentro desse retiro e trazer para a vida natural da igreja. E eu estou começando a vislumbrar essa possibilidade agora entre nós. Porque nós paramos de fazer retiro de novos. Fizemos um último agora porque a turma implorou ano passado e a gente fez. Mas nós ficamos quase 4 anos sem fazer nenhum retiro de novos porque não tínhamos mais ânimo de fazer retiro de novos e pegar as pessoas novas, converteram, pregamos o evangelho do reino, foram batizados em Cristo e experimentaram do Espírito Santo e tem que ir para um retiro para acontecer outras coisas, para batismo no Espírito Santo, para falar pela primeira vez em línguas e outras coisas. Por que isso não é a nossa vida normal, a nossa vida diária? Então hoje nós estamos animados de que Deus está nos trazendo essa experiência, Deus está nos trazendo isso, que a gente pode ter isso no nosso dia a dia. Que nós não precisamos ficar aí fazendo retiros para ter isso.
E eu tive uma experiência muito interessante depois que eu fui despertado para isso. Eu fui tomar um café da tarde na casa de um casal lá. E esse casal me convidou, eu pensei que eu ia tomar um café, só comunhão mesmo. E fui para a casa deles, eu e minha esposa. Chegamos lá, tinha a filha deles lá, um pessoal de fora, e nós ficamos tendo comunhão, papeando. Depois foi todo mundo embora, ficou só o casal que nos convidou, eu e a Meire. E parece que ela já estava esperando esse momento, porque ela queria abrir a vida dela. Então ela começou a abrir a vida dela. Ela conversou assim, umas 2 horas ela falou, contando a vida dela desde pequena. Ela foi consagrada pelos pais no centro de macumba, o pai e a mãe eram macumbeiros, dono de centro, e foi contando coisa, e depois o filho dela vê coisa dentro de casa, foi contando, contou tanta coisa, e me fez algumas perguntas, e ela já tinha sido batizada lá conosco, estava lá, era um casal. Aí eu estou ouvindo ela, enquanto eu ouvi ela, eu falei assim, acho que eu não vou falar nada. Eu vou puxar esse negócio aqui para oração. Porque, assim, normalmente eu falava mais umas 2 horas. Eu teria aqui mais um monte de textos bíblicos, de conselhos e de algumas possibilidades do que poderia ser, que estava acontecendo, e minha experiência com isso, com aquilo, e então tá, de repente, e aí fazia uma oração e ir embora. Mas nesse dia eu falei, eu não vou falar, eu vou apelar para o sobrenatural. Eu falei, vamos orar? Ela baixou a cabeça e disse, não, vem cá, vamos orar aqui na sala. E fomos para a sala, sentamos os 4 na sala, e eu falei com ela, olha, você começa orando. E ela começou a orar lá. Eu falei, olha, rompe esses negócios teus todo aí com... Tua mãe te consagrou esse negócio todo, você não crê nisso, você não aceita isso. Você já falei para ela da cruz, a suficiência da cruz, que podia libertar, que ela não precisava estar presa nessas coisas, ela começou. Aí depois eu falei para o marido dela, agora você ora por ela aí. Põe as mãos na cabeça dela e ora. Aí o marido dela começou a orar. Quando eu ia começar a orar, a minha esposa entrou e falou assim, olha, Deus me mostrou uma coisa aqui. Deus me fala que você precisa perdoar alguém. E você tem uma mágoa muito forte com alguém que te obrigou a fazer alguma coisa. Essa mulher desabou a chorar, porque a Mary disse para ela, é aborto. Ela começou a chorar e tinha um segredo que ninguém sonhava. Aquilo para ela foi como assim, Deus está aqui. Porque ninguém sabe isso. Essa mulher começou a chorar e começou a contar essa parte da história que ela não tinha contado. E aí ela contou essa história, e aí nós ministramos para ela, ela foi perdoar, ela perdoou a pessoa já tinha até falecido, mas ela perdoou, e aí falamos, agora vamos orar. Quando começamos a orar, essa mulher foi cheia do Espírito Santo. Começou a falar em línguas, louvar a Deus. Eu até agora não tinha feito nada. Eu só orei no final agradecendo, irmãos. É uma experiência, é um fato, entende? A gente não deve ficar querendo produzir experiências, repetir experiências. Eu não estou chamando para isso. Eu estou chamando para a gente criar essa expectativa, contar com uma ação sobrenatural. Porque isso aí, irmãos, é 5 anos de discipulado economizado. É um atalho. É 5 anos de conversa, de problema, de vai e volta lá na casa dela, e volta. Ela já sai lá na frente. Porque é Deus que faz. A gente não pode acrescentar em nós nem 1 centímetro, no outro muito menos. Um rega, né? O outro semeia, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que faz. Eu queria só chamar a atenção para isso.
Deus trabalha em nós e Deus quer trabalhar através de nós. O Evangelho falou sobre o sacerdócio. O sacerdócio inclui isso. Jesus nos deu autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios, para manifestar os dons. Nos deu. Vamos exercer essa autoridade. Vamos contar com isso. Há um texto que está em Mateus 22, capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Vou encerrar agora. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não é nenhum, nem outro. É os dois. Deus quer nos dar os dois. Então nós precisamos estar firmes no nosso fundamento, firmes na palavra. Não desviar para a esquerda nem para a direita. Conferirmos todas as coisas na palavra. Mas precisamos manifestar o poder de Deus na vida da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe.